Londres, Inglaterra, 1985. Nave vem largando da escola quando encontra Nefari. Ele a convida para que ela veja o seu projeto. Ela fica surpresa com o convite e aceita. Ele é abordado de surpresa pela sua mãe, que estava o espiando, para saber se ele tem alguma namorada. A sua mãe é Mary, a Maga do Sol Suprema, esposa de John, e também a mãe de Scarlett. Ela acha Nefari bonitinha e a convida para almoçar em sua casa. Nefari fica sem jeito e responde às respostas da senhora Mary. E quando ela vai afirmar que não é a namorada do Nave, ela a puxa para sua casa. Eles estão almoçando e Mary começa a falar coisas constrangedoras da infância de Nave, dizendo que ele comia muita pizza e que já foi gordo. Nave fica envergonhado e Nefari fica sem acreditar que ele um dia já foi gordo. Durante a conversa, John aparece com a pequena Scarlett e Mary conta para o seu marido que seu filho está namorando. E Scarlett fica surpresa, pois nunca viu seu irmão com namorada. John então diz que o Nave terá que ter uma grande responsabilidade caso ele queira se casar. E Nave nega, dizendo que Nefari é apenas a sua amiga. Nefari confirma. Já a Mary afirma que seu filho é tímido. John diz que foi um prazer conhecê-la. E Nefari agradece pelo almoço. Minutos depois, Nave leva Nefari e sua irmã ao seu laboratório. O laboratório que está em seu quarto. Scarlett comenta que seu irmão tentou por mais de 40 vezes a tentativa de criação da semente mundial. E por causa deste projeto, ele repete de ano pela 4ª vez. Nave confirma e diz que a cada vez que tenta e erra, ele vai aperfeiçoando. Mas na sua mão está um objeto estranho. E Nefari pergunta o que é. Ele responde que há tempo tem tentado criar o planeta, mas tudo vai errado. E sem querer, acabou criando o monstro parasita, que é o monstrinho que está em sua mão. Ao invés da semente mundial, virou esse bicho, que foi o ingrediente errado. E ele conta que, pelo que seu pai explicou, apenas um Deus pode ajudá-lo na criação da semente mundial. Mas no momento, ele não conhece nenhum. Scarlett pede para que seu irmão tome cuidado, já que seu pai falou que essa coisa é perigosa. Nave criou um monstro e continua teimando com o projeto. Nefari pergunta se o monstro pode se adaptar a qualquer pessoa que engolir. E Nave responde que sim, e caso ele ache um hospedeiro, ele nunca sairá do corpo. E ele havia testado o monstro com outras tentativas falhas de semente mundial e foi evoluindo. Ou seja, se o monstro for engolido por qualquer espécie de ser vivo, ele vai evoluindo com cada hospedeiro que a pessoa que ele está hospedado for usar. Nave diz que iria jogar no espaço, na tentativa de que ele se tornasse um planeta, junto com um pó de estrela, mas deu tudo errado. Mas como este projeto se tornou em um monstro, ele pode se tornar uma ameaça espacial bem maior caso ele cresça. Infelizmente, o projeto deixou Nave frustrado. 3 anos se passam. Nave consegue criar o planeta de seus sonhos, graças à ajuda de Crânia, a deusa planta. Nefari entra de fininho em seu laboratório e toma proveito e rouba o monstro parasita. Ela diz que não tem poderes, mas com isso ela dominará tudo, já que ela absorveu informações de seu amigo. Nave pega ela no flagra e ele diz que ela cometeu o pior erro de sua vida ao engolir o monstro. Ele já vem coberto de chamas, pois a fraqueza do monstro é fogo. Nave já vem na intenção de retirar o monstro de Nefari. Nefari percebe o plano do Nave e rapidamente foge, já testando as habilidades do monstro parasita. Ela diz que continua gostando dele, mas não pôde deixar de lado a sua obra-prima, ao qual ela ficou encantada em segredo, e agradece ao Nave, dizendo até nunca. Nave fica impressionado com a velocidade que Nefari adquiriu por ela dar um corpo a um monstro parasita. Dias depois, Nave ficou chocado por ter sido enganado por Nefari e nunca mais a encontrou. Scarlett o consola e Dimitri faz uma promessa, que é encontrar Nefari, e ele diz que fará com que ela pague pelo que fez com ele. De volta ao presente, Dimitri diz a Nefari que jamais a perdoará
por suas atrocidades, inclusive por ela também ter enganado a senhora Mary. Mas Dimitri é pego na covardia pelos tentáculos de Nefari, e ela diz que isto já faz muito tempo, e graças ao Na'vi, ela criou um clone em sua homenagem, coletando seu sangue, que foi o Blue Na'vi, o seu filho adotivo. Logo, ela teve o Osni, com Osmi, que é o filho único biológico dela, que ela teve durante o casamento com o ex-juiz. Ela comenta que seu filho não supera a morte de seu pai. Ela diz que uma vez conheceu um garoto que era viciado em roubos, e o adotou. Este garoto é o Sten, o rapaz que domina metal. E finaliza dizendo que mesmo tendo se separado do Osmi, eles eram grandes amigos. Ela comenta a Dimitri também que ficou impressionada com a frieza do filho do Na'vi, o Trevoso, e concorda que o Osmi foi vacilão em ter traído o garoto, mas que seu filho jamais perdoará por ter matado seu pai. Ela revela ao Dimitri que está contando tudo isso, relatando que seus filhos farão qualquer coisa com quem cruzar o caminho dela. Dimitri sorri, mesmo gravemente ferido, e diz que ainda tem um show para fazer com sua banda. Continua. Essa história é só minha.